traduzir. Secretaria Nacional de Segurança Pública. A secretaria quando foi criada, ela basicamente repassava recursos para os estados e os municípios. Hoje, ela tem um orçamento, no ano passado, foi mais de 1 bilhão e 500 milhões na área de projetos preventivos para os municípios, através do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Eu tenho a impressão que esse conceito de trabalhar a repressão qualificada com prevenção deve ser uma questão de Estado, independente de quem seja o governo. Porque isso amplia o leque de debate sobre segurança pública. E aí eu estou trabalhando nos últimos 12 anos com o município, acho que os municípios têm uma contribuição importante a dar na questão da prevenção social. E aí o PRONASSE abriu a possibilidade de dar muitos programas, recursos para esse projeto. Agora, esses recursos, os projetos são usados porque o atual ouvidor fez uma declaração e uma reclamação que dos recursos, né, um percentual muito menor do que aquilo que poderia ser usado. O ouvidor do Estado? Que acaba sendo usado. Eu acho que a ouvidoria do Estado de São Paulo, ela vem gradativamente sendo enfraquecida. Esse é um debate... Enfraquecida em que sentido? Esvaziada? Esvaziada, sem o apoio necessário. E me sinto à vontade de falar isso aqui, porque eu fui ouvidor com 2 secretários diferentes no governo Mário Covas, o Zé Afonso e o Petreluzzi. Com esses 2 secretários, a ouvidoria tinha muito apoio, principalmente do governador. Quer dizer, então, era ouvida. Era ouvida. Se a ouvidoria não for um espaço importante, não tiver respaldo institucional do governo, ela vira uma mera repartição. Mas a ouvidoria é interessante, ela é sempre muito simpática ao cidadão, porque ele fica com aquele sentimento, né, de que ele tem a quem recorrer diretamente. Mas falando em termos de Brasil, esse espaço, né, para o cidadão não é valorizado em termos gerais? Em termos de Brasil, eu não sou especialista, não sei exatamente como é que está. Aqui em São Paulo, eu concordo em parte com o Mariano. Não sei como que está a questão estrutural das ouvidorias, mas é que a gente não pode comparar momentos e pessoas diferentes. Não, e nem é a intenção, Covas, é a intenção. O governador Covas, ele fez uma coisa que eu não sei se nenhum outro governante fez. Ele escolheu para a ouvidora, acolhendo uma sugestão do secretário de então, alguém de outro partido, do PT. Que era o seu partido principal de oposição. Quer dizer, ele entendendo o quê? Porque ele entendeu o seguinte: o que me adianta ter alguém lá que vai rezar na minha cartilha? Eu quero alguém lá que aponte o que está errado, que atrapalhe, que incomode. É a mesma coisa que eu digo em relação ao Ministério Público. Né? Às vezes o pessoal reclama para mim do Ministério Público, eu falo assim: olha, o Ministério Público que não incomoda é porque não é bom, porque não está funcionando. Né? Agora, vindo para o dia de hoje, eu acho que a ouvidoria é uma das coisas importantes que devia ser institucionalizada em todo o país. Mas, a nível de discussão eleitoral, eu acho que falta justamente a questão da sistematização de tudo que existe em torno de segurança pública. Né? Nós temos esforços bonitos feitos em vários estados, em vários municípios. Eu concordo quando o Mariano diz que o município precisa ter muito mais... um papel muito mais relevante na questão da segurança, precisa ter, mas o governo federal, como grande detentor dos recursos no país, porque se você olhar, vamos falar de uma questão que é central, que é salário, né? Policial que ganha mal nunca será um bom policial. E o policial ganha mal no Brasil? O policial ganha, na maioria. Ele ganha na maioria dos estados, ganha mal. E em São Paulo ele ganha mal. Ganha mal. É o 19º salário da federação. 19º. Eu não concordo com esse número, porque isso leva em conta o salário inicial, e não a massa salarial. Inicial. E não a massa salarial. O salário inicial é uma ficção, né? A gente sabe que é uma ficção, ninguém ganha salário inicial. Mas, mesmo assim, eu reconheço que ganha mal aqui em São Paulo. Só que quando você vai mexer no salário do policial, você impacta a finança pública de uma forma tal que, se você não tiver um aporte de dinheiro federal ou uma alternativa que eu há muitos anos sustento,
criar fontes alternativas de receita para a segurança pública, você não tem como sair daí. Hoje, basicamente, o governo federal subsidia a maioria dos estados com R$400 através do Bolsa Formação. Mais de 170 mil policiais recebem hoje Bolsa Formação, inclusive guardas municipais. Eu defendo que o Bolsa Formação se transforme efetivamente num subsídio, uma contribuição da União para os estados. Mas não é estranho essa Bolsa Formação, por que não é incorporação de um valor que confira ao salário não apenas mais dignidade, mas que corresponda àquilo que o policial necessita para a satisfação das suas necessidades básicas e da família. Existe um projeto mais estrutural para isso, Maria Lídia. Porque quando vem esses penduricalhos, né? É que o Bolsa Formação não é salário, está vinculado... É para alguns, não é para todos. É uma política também de formação. Agora, tramita no Congresso Nacional, e aí eu concordo com você que tem que ter uma política estrutural, salarial, que a base da polícia no Brasil recebe muito pouco, que é a PEC 300, que cria um piso nacional para as polícias estaduais do país inteiro, a partir do maior salário, que é o salário da Polícia de Brasília. Quer dizer, se passa a PEC 300, nenhum policial civil e militar do Brasil ganharia menos de R$3.500. Mas para isso... Eu sou favorável à PEC. Eu também acho que ela tem que caminhar. Mas eu acho o seguinte, nada disso adianta se nós não reestruturarmos o sistema de segurança pública no Brasil. Agora, a palavra é muito ampla. Reestruturar... Por isso que eu sou favorável a você colocar a questão da segurança pública a nível de ministério. Por quê? Porque você precisa estruturar isso. Olha, é certo ter polícia civil e polícia militar? As duas polícias, aí é uma polêmica há muito tempo. Que a gente precisa discutir. A entrada do município com as guardas civis é fundamental. No jogo da segurança pública obriga que a gente repense a forma de distribuição de policiais a nível dos estados e também no federal. Eu acho que a melhor forma de organização de polícia num país grande como o nosso, federativo, cheio de disparidades, é uma coisa parecida com o que existe no sistema americano. Ou seja, você tem uma polícia local, que é uma polícia de dia a dia, uma polícia que faz um pouco o que as guardas fazem hoje, uma polícia estadual para suprir alguns lugares que não tem condição de ter polícia, uma polícia que tem alguma especialização, que tenha capacidade, por exemplo, para fazer polícia científica, que tenha capacidade para fazer uma série de outras coisas. E você tem uma polícia federal que realmente é uma polícia de elite para você cuidar das grandes questões interestaduais, do grande crime de colarinho branco, etc, etc. Só que nós estamos muito longe disso. Esse seria o que faz hoje a Polícia Federal? A Polícia Federal acho que está no seu papel. Ela tem esse papel. Muito o trabalho dela, o que falta para a Polícia Federal é você ter na Polícia Federal o que tem nas polícias estaduais, que é o seguinte: você tem esta competência, você tem que ter esta meta, você tem que ter este resultado, né? Eu acho que, aliás... Quer dizer, uma departamentalização, isso? E você dá a função determinada e que seja clara, cristalina. O grande problema que mencionam na questão, lá na polêmica das duas polícias, né, e que sempre aparece, é o fato dessas polícias, elas não terem uma atuação conjunta, elas não conversam, digamos. Ela tem os seus sistemas de investigação, elas têm a sua orientação, mas faltaria a essas duas polícias uma união para uma atuação complementar? Essa é a pergunta. Explicar um pouco até para o nosso telespectador entender o seguinte: não é que cada polícia faz o que quer, cada uma tem uma atribuição. A polícia militar, ela teria que fazer a prevenção, o policiamento ostensivo, etc. E a polícia civil teria que fazer a investigação. Lógico que eu estou simplificando para não ficar aqui uma coisa longa, chata e... Ou seja, cada uma tem seu sistema estrutural. E elas